Então, toda a realidade começa com um pensamento. Segura aí. E nós enviamos para o universo. Agora, dentro do processo, então até aqui aconteceu o quê? Absolutamente nada. E você continuou pensando, enviando. Não vai acontecer nada, Elaine? Não. O pensamento, olha a metáfora. Quem entende, grita bingo. O pensamento é a forminha de gelo. Eu tenho uma forminha de gelo. Essa aqui é minha forminha de gelo, tá? O que significa forminha de gelo? Uma forma. O pensamento é a forminha de gelo. Quem entender, no momento que você entender, você grita bingo. O pensamento, então esse aqui, esse copinho aqui, tá? É a forminha de gelo. A forminha, que você precisa um cubinho de gelo, a forminha é o pensamento, tá? Eu pego isso aqui e coloco dentro do congelador. Vai ter gelo? Me responde. Eu peguei isso aqui, a forminha, e coloquei para congelar. Esse aqui é o pensamento. Eu enviei para dentro do congelador o meu pensamento. Eu vou ter um cubo de gelo? Respondam. Quem entender vai gritando bingo. Eu vou ter um cubo de gelo? Vamos lá. Perfeito, ó, tem sim e não. Eu vou ter um cubo de gelo? Não. Nunca. Agora, se eu quiser ter um cubo de gelo no formato dessa forminha, que é o carro, eu preciso colocar água. E o que é água? É o sentimento. Então, eu coloco água na minha forminha de gelo. Beleza. O pensamento é a forminha, o sentimento é a água. E aí, eu tenho a minha cocriação garantida? Agora eu tenho uma forminha. Eu tenho a forminha, mas eu coloquei água. Então, o pensamento é a forminha, é o meu copinho. Agora eu coloquei água, que é o sentimento. Agora eu tenho? Sim ou não? Agora eu tenho um cubinho de gelo? Vamos lá? Agora eu tenho um cubinho de gelo? Eu vou conseguir tirar meu gelinho daqui? Eu vou conseguir tirar meu gelinho no formato de um cubinho? Sim ou não? Respondam pra mim. Não! Quando a gente escolhe, vai pra resposta. Eu tenho um cubinho de gelo então? Não. 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 O pensamento com o sentimento não conseguiu congelar o meu cubinho de gelo. Eu preciso colocar para congelar. Agora eu tenho uma forminha, o pensamento, eu tenho a água, o sentimento. E eu vou agir e colocar dentro do congelador. O congelador é a ação. É a ação. É o freezer, é o comportamento. Eu vou colocar lá dentro. Como se eu estivesse agindo. Eu me movimentei, eu entrei lá dentro. Eu estou fazendo algo em relação ao meu sonho. Ok? Então, eu entrei dentro do congelador. E aqui nós temos o alinhamento de 3 mentes. Quem colocou o cubinho? Aqui eu tenho pensamento, sentimento e o corpo. O coração, o pensamento, o potinho, o sentimento, o coração, e eu tenho o congelador, que é o meu comportamento agindo em relação a esse cubinho de gelo. Eu estou agindo para que ele vire gelo. Eu tenho um gelo agora? Eu tenho um gelo? Eu tenho um gelo? Sim ou não? Eu vou conseguir agora? Eu vou conseguir? Sim ou não? Agora eu tenho gelo? Bingo! Agora eu tenho gelo, gente. Eu tenho a forminha, eu tenho a água e eu tenho o congelador. Eu tenho o pensamento, eu tenho o sentimento e eu tenho o comportamento. Eu tenho a ação, energia física, cognitiva e emocional. Sim, sim, sim. Não, então peraí. Sim ou não?
E a resposta agora aqui é sim e não. Porque para muitas pessoas, este processo já materializa o cubo de gelo. Para outras, não. O que está faltando? Está faltando o colapso da função de onda. O alinhamento com a fonte. O alinhamento com a fonte, eu poderia dizer que é a tua fé de quem colocou o cubinho de gelo. É o colapso de energia. Exatamente. Que agora eu preciso, então, colapsar. Tá tudo funcionando, a geladeira tá ligada, o congelador tá aqui. A minha fé e a certeza. A minha fé e a certeza é Deus, é a materialização. E este é o alinhamento. Só que é estágio de consciência. Lá no Holocene você aprende 3 mentes. Lá no Holococriação, como é mais avançado, você vai para 4 mentes, que é o alinhamento com Deus, o alinhamento com a fonte. E aí quando você está alinhado, tudo vai dar certo. Coloquei lá dentro de uma geladeira desligada, não tem energia, não tem fé, não tem certeza. Eu abro a todo momento o congelador para saber se está congelando. Eu abro a todo momento, deixa eu ver se está funcionando, não tem fé. Se eu abro, presta atenção no poder do observador. Eu tenho uma forminha, pensamento, eu tenho a água, sentimento e eu tenho um congelador, que é o físico, o comportamento. Mas eu não tenho alinhamento com Deus, eu não tenho ainda o alinhamento com a fonte. Então isso faz com que eu desacredite que vai funcionar. Desacreditando que isso vai virar um gelo, o que eu faço? O que você faz com os teus sonhos? Você descolapsa. Eu vou abrir essa geladeira de 5 em 5 minutos para espiar se está virando gelo. A ansiedade, Lilian, se eu estou abrindo a geladeira de 5 em 5 minutos, vai virar gelo, vivente? Não. Ou vai. Por isso que era sim e não. Mas vai demorar muito tempo. O que é abrir a geladeira para espiar se está virando gelo? É a ansiedade. É o desacreditar. É a falta de fé. É aquilo que você vibra na angústia, no medo, na insegurança, na incerteza a todo momento. Então o que você faz a todo momento que você não consegue alterar a tua realidade ou criar os teus sonhos? Você descolapsa a função de onda. Você desenterra a semente. Imagina que você enterrou uma semente. Enterrou, meu amor. Agora deixa ela crescer. Mas você precisa ter certeza que ela está lá, nascendo, crescendo. E você vai lá e desenterra ela para dar uma espiadinha. Será que ela vai crescer? Eu vou voltar lá, vou cavar, desenterrar. E quando você desenterrou, que é a ansiedade, é a falta de fé, o que você fez? Você começou a estacar zero de novo. Porque você desenterrou e precisou enterrar de novo. E quando você enterrou de novo, você começou do zero novamente. E é isso que você faz a todo momento.